A sedução sempre foi vista como algo misterioso, mas a verdade é que ela é apenas um tipo diferente de poder. Um poder silencioso, suave e quase imperceptível, mas extremamente eficiente, enquanto a autoridade direta causa resistência e irritação. A sedução faz o oposto. Ela reduz defesas, desperta curiosidade e faz as pessoas se aproximarem sem perceber. Quem sabe usar a sedução não no sentido superficial, e sim psicológico, menos consegue direcionar comportamentos sem levantar a voz, sem impor nada, sem brigar. É influência pura, funcionando no mesmo lugar onde nascem as emoções. E existe um motivo para isso. Quando você faz alguém se sentir bem na sua presença, aquela pessoa naturalmente abaixa a guarda. Ela começa a ouvir mais, aceitar mais, sei abrir mais. É totalmente diferente daquele estilo mandão, rígido, autoritário, que só gera ressentimento. Gritos até funcionam com crianças pequenas e ainda assim mal menos, mas com adultos, só cria desconforto. Já a sedução usa um caminho mais inteligente, desperta interesse antes de despertar intenção. E quando o interesse aparece, o resto flui quase sozinho. Esse tema apareceu várias vezes como subtexto em discussões sobre poder. Menos afinal, muitas pessoas influenciam não pelo medo, mas pelo charme, pela leveza, pela sensação boa que provocam. A sedução não é futilidade, é psicologia aplicada, é entender como as pessoas funcionam por dentro, o que as motiva, o que as encanta, o que as faz relaxar, e por isso, ela sempre foi a evolução natural do estudo do poder. Não é dominar, é conduzir, não é forçar, é atrair. Quando pensamos em grandes sedutores, muita gente imagina aquele perfil frio. Pessoas manipuladoras, interesseiras focadas só em sexo, dinheiro ou validação. Esse é o tipo de sedução gelada, rasa, mecânica menos. E, sinceramente, é a pior versão possível. O sedutor verdadeiro não age assim. Ele não humilha, não engana, não usa. Ele cria um jogo psicológico em que os dois se aproximam porque querem, não porque alguém está tentando controlar o outro. É quase como um ritual de cortejo, leve, divertido, cheio de troca em vez de imposição. E o que realmente diferencia um bom sedutor é simples e profundo ao mesmo tempo. Ele olha para fora, não para dentro. Quando encontra alguém, ele não fica naquela paranoia interna: será que gostaram de mim? Será que falei bobagem? Será que estou arrumado o suficiente? Nada disso. A atenção dele não está em si mesmo, está na outra pessoa. Ele observa, ele escuta, ele interpreta. Ele entra no mundo ali na sua frente como se estivesse abrindo um livro raro. E isso por si só já é irresistível. Quando você presta atenção genuína em alguém, coisas começam a aparecer, pequenos sinais, o tom de voz, as pausas, as inseguranças escondidas, as esperanças que a pessoa jamais admitiria em voz alta. E no meio disso tudo você percebe o que ela sente falta, o que ela deseja, o que ela evita e até o que ela tenta disfarçar. Um bom sedutor não adivinha nada, menos ele percebe. Ele lê sem pressa. Ele escuta nas entrelinhas. Ele vê aquilo que ninguém vê porque todo mundo está ocupado demais olhando para si mesmo. E ao perceber tudo isso, ele devolve à pessoa algo raríssimo: a sensação de ser vista de verdade. Pode ser com um comentário específico, com um gesto certeiro, com um convite que combina exatamente com o que ela gosta. Não é teatro, não é manipulação, é atenção convertida em conexão. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem receber esse tipo de atenção. Quando recebem, a maior parte das nossas interações diárias é apressada e superficial. Gente distraída, ansiosa, preocupada consigo mesma. Ninguém realmente ouve ninguém. Por isso, quando alguém olha nos seus olhos e mostra interesse real por quem você é, aquilo mexe profundamente. Validação não é luxo emocional, é uma necessidade humana básica. Todo mundo quer ser reconhecido, lembrado, compreendido, e o sedutor entende isso de forma intuitiva. O segredo da sedução nunca foi charme exagerado ou frases prontas. O segredo é presença, é desligar o ruído mental e focar no que realmente importa. A pessoa na sua frente. É sentir o ritmo dela, a energia dela, o humor dela. É entrar na alma dela com delicadeza, sem invadir, sem pressionar. Não é sobre impressionar, é sobre entender. E quando você entende alguém, você desperta algo raro: confiança. Por isso, o sedutor verdadeiro não se preocupa com perfeição. Ele não pensa o tempo todo no que está fazendo. Ele simplesmente está. Ele mergulha na psicologia do outro como se estivesse explorando um território novo. Ele absorve tudo como uma esponja, e cada detalhe que percebe se transforma em uma ponte emocional. É por isso que bons sedutores não parecem sedutores. Eles parecem presentes. Com o tempo você percebe que a verdadeira magia da sedução não está nas palavras, mas no clima que você cria ao redor da outra pessoa. Não é falar certo, é fazer o outro sentir certo. É transformar a presença em algo confortável, convidativo, caloroso,
como se a pessoa estivesse entrando em um espaço emocional onde finalmente pode relaxar. E quando alguém relaxa perto de você, tudo fica mais fácil. Conversas fluem, sinceridade aparece, defesas caem naturalmente, e o melhor é que isso não exige esforço teatral. Não é sobre ter frases prontas ou uma postura decorada. É sobre sensibilidade, sobre reparar quando a pessoa muda o tom de voz quando recita, quando os olhos revelam mais do que a boca diz. A maioria passa despercebido, mas o sedutor verdadeiro captura esses detalhes com precisão e responde a eles. Ele reage ao que a pessoa sente, não apenas ao que ela diz. E é nessa troca silenciosa que nasce o encanto. Encanto não é choque, não é euforia, não é explosão. Encanto é calmaria que mexe por dentro. É quando alguém sente que finalmente encontrou uma pessoa que ouve, entende e acolhe sem julgamento. É raro demais no mundo moderno. E tudo que é raro torna-se automaticamente desejável. Por outro lado, quem tenta seduzir pensando apenas em si mesmo, em parecer interessante, em impressionar e em ser validado, acaba provocando o efeito contrário, porque a energia muda, a conexão some, a conversa vira uma disputa silenciosa de vaidade, e ninguém se sente seduzido quando percebe que está diante de alguém que só fala sobre si e que está mais preocupado com o próprio reflexo do que com a relação real acontecendo ali. E é aqui que a diferença entre o sedutor frio e o sedutor quente fica gritante. O sedutor frio tenta controlar, o sedutor quente tenta compreender. O primeiro suga energia, o segundo oferece. O primeiro cria tensão artificial, o segundo cria liberdade emocional. O primeiro manipula, o segundo desperta. E tudo isso começa com uma única habilidade: interesse genuíno. E quando você entende isso, quando realmente percebe que sedução não é sobre conquista, e sim sobre conexão, tudo muda. A forma como você fala muda. A forma como você olha muda. A forma como você se posiciona no mundo muda. Porque você sai do modo como posso impressionar e entra no modo como posso compreender. E quem compreende, encanta. O verdadeiro sedutor não força nada. Ele conduz. Ele não exige atenção. Ele inspira interesse. Ele não tenta ser irresistível. Ele cria uma experiência que naturalmente se torna irresistível para o outro. Porque é raro encontrar alguém que realmente percebe você, que te enxerga além da superfície, que te dá espaço para existir sem precisar disputar nada. E é por isso que a sedução é uma forma elevada de poder. Não porque domina o outro, mas porque domina a si mesmo. Quem controla a própria ansiedade, quem silencia o próprio ego, quem presta atenção de verdade, esse sim é perigoso. Porque enquanto os outros tentam ganhar no grito, ele ganha no silêncio. Enquanto os outros tentam impressionar com excessos, ele conquista com presença. Talvez esse seja o segredo que ninguém te contou. As pessoas mais sedutoras do mundo não brilham sozinhas. Elas fazem você brilhar ao lado delas. E no final das contas todos buscamos isso. Alguém que não apenas nos deseje, mas que nos faça sentir vistos, valorizados e compreendidos. Quando você domina essa habilidade, não importa onde esteja nem com quem esteja, você se torna memorável. Não por ser perfeito, mas por ser profundamente atento. E a atenção hoje é o maior luxo emocional que existe.